Conheçam Victor Lustig, um dos maiores golpistas que o mundo já conheceu, que acabou indo parar em Alcatraz. Se estima que ele nasceu em 1890, mas a gente não tem certeza porque ao longo da vida dele o cara teve mais de 30 identidades falsas. Mas o que a gente sabe da infância dele é que o bagulho foi louco. O cara viveu na parte mais pobre da cidade dele e, segundo o próprio Victor, mano, os meus pais foram os mais pobres e mais despreparados possíveis. Eles mal conseguiam alimentar os seus filhos. E eles se separaram quando ele tinha só 7 anos. E nesse momento ele foi morar com os tios. E assim, se o moleque já era deprimido antes, agora ele ficou mais ainda. Então com 12 anos, ele percebe que talvez ele seja feliz sozinho. Então ele abandona a escola, foge de casa e rapidamente se encontra na rua roubando e pedindo esmola. Só que com 13 anos de idade, ele viu uma cena que ia mudar pra sempre sua mentalidade. Ele tava caçando comida no lixo, na frente de um hotel de luxo. E quando ele olha pro balcão, ele vê um casal recebendo prato atrás de prato, sem encostar em um fio de comida. Então, quando os dois entraram de volta pro quarto do hotel e deixaram a comida do lado de fora, ele falou: meu irmão, na moral, quem é rico merece ser roubado, e poucas. Então ele foi ficando mais e mais experiente em roubar. Ele roubava carteira, ele falsificava algumas coisas, às vezes ele metia um golpe aqui e ali, ele aprendeu a roubar no poker. Pouco a pouco ele vai aprendendo golpes mais sofisticados. E é aí que ele decide se mudar para os Estados Unidos, a terra do golpe. Só que tinha um problema, no barco indo para os Estados Unidos, ele começou a dar ideia numa mina que tinha um namorado marinheiro, e quando o namorado dela viu que ele estava próximo demais, ele pegou uma faca e deu, mano, na bochecha dele, fazendo uma cicatriz gigante aqui. Essa cicatriz, para ser específico. Futuramente ele ia falar pra todo mundo que ele ganhou essa cicatriz num duelo de honra, cujo qual ele ganhou. E é chegando nos Estados Unidos, nas docas, que ele encontra as vítimas perfeitas. Os ricaços que estão indo de navio e pra Europa. Então durante anos ele fica indo e vindo entre Europa e América e roubando a galera dos navios, metendo golpe em todo mundo. Isso até acontecer a Primeira Guerra Mundial, porque depois disso, basicamente os navios que estavam indo e vindo era para as outras ideias, não era para turismo não. Então depois da Primeira Guerra Mundial ele volta para os Estados Unidos muito diferente do pequeno garoto pobre que era antigamente. Ele volta com um terno caríssimo, uma postura de um homem nobre, e ele inventa o título de Conde Victor Lustig. E assim, o cara tinha tanta lábia que ele convencia todo mundo que era isso mesmo e ninguém, mano, duvidava do mano. Tanto que ele até arrumou uma mina que casou com ele e depois disso ela descobriu que ele era uma fraude e mesmo assim ela continuou com o cara. E o Vitão fazia de tudo. O cara falsificava uísque, ele dava golpe aqui, ganhava no poker roubando ali. O cara era bom no que fazia. Mas pouco tempo depois ele teve sua primeira grande ideia. Ele falou: mano, e se eu inventar uma máquina de duplicar dinheiro? É óbvio que não existe máquina de multiplicar dinheiro, mas o Victor tinha uma pequena habilidade de falsificar notas. Então ele tirava notas verdadeiras de $100 com números seriais diferentes e ele alterava o número serial para ter duas iguais. Tudo que ele precisava agora era convencer alguns otários. Então num jogo de poker ele mirou um ricaço e roubou a carteira do cara. Só que em vez de levar a carteira do mano, ele chegou no cara e falou: mano, você deixou isso aqui cair. Pá. Então imediatamente o cara começou a confiar nele. O maluco tá agradecendo o Victor. E papo vai, papo vem, o Victor menciona: pô, mano, eu tô com uma máquina ali de duplicar dinheiro. Eu coloco uma nota e 6 horas depois ela duplica a minha nota e, mano, é isso, dinheiro grátis. Só que depois disso ele meio que para de falar sobre o bagulho, como se ele não quisesse falar sobre a parada. E isso só deixa a vítima dele mais curiosa ainda. Então, quando a vítima começa a insistir pra conhecer mais sobre o assunto, ele convida ela pra ir no quarto de hotel com ele, ver a máquina em ação. Então eles chegam no quarto de hotel, colocam a nota lá dentro e vão de rolê, porque tem 6 horas pro bagulho funcionar, não vão ficar lá esperando, né? 6 horas passam e quando o cara volta pro quarto do Victor, lá estão duas notas de 100 perfeitamente iguais. E as duas são verdadeiras. O Victor fazia questão de levar o cara no banco pro caixa ver a nota e falar pra ele que era real. E isso convencia as pessoas. Então o Victor inventava uma história de que, mano, tava estressado, que ele tava precisando de dinheiro, tava devendo uma galera, e a máquina demorava muito pra imprimir o dinheiro. E, obviamente, o cara interessado ia virar pra ele e falar: ô, mano, mas e se eu comprar a máquina de você, não te ajudaria? E é isso. Os caras compravam por, mano, dezenas de milhares de dólares o bagulho do Victor. E antes de dar 6 horas do dinheiro ser imprimido e os caras descobrirem que tomou golpe, o maluco já tinha vazado, fi, esquece. Só que aí começou um dos seus problemas, porque uma mulher que ele deu o golpe ficou tão bolada que ela foi atrás do Victor. E ela encontrou ele num quarto de hotel. E quando ela entra no quarto dele, ela já chega e fala: aí, moleque, na moral, parabéns, você é brabo. Bora virar parceiro e dar golpe junto? O que você acha? E eventualmente os dois viram amantes. Algo que ele ia se arrepender profundamente de fazer, mas depois eu explico isso. Mas então, em 1925, o Victor arma o seu maior golpe até então. Ele vê uma matéria falando sobre como a Torre Eiffel
tá deteriorando, porque o metal tá muito velho e seria mais barato destruir ela do que tentar fazer uma manutenção. Porque tenta entender uma brisa. A Torre Eiffel não era para ser um bagulho permanente. Ela foi feita em 1889 na Feira Mundial de Paris. E, tipo assim, a ideia era construir a Torre Eiffel e depois de 20 anos derrubar ela. Só que ela virou um marco histórico tão precioso pra galera de Paris que eles decidiram manter. Só que chega em 1925, a torre tá caindo aos pedaços, meu irmão. E o Vitor lê essa matéria e ele tem um plano. É aí que o Mano Vitão resolve fingir ser um político que tem o poder de venda do metal da Torre Eiffel. E ele usa todos os contatos que ele tinha na vida pra, mano, fazer isso parecer o mais legítimo possível. Então um belo dia ele aluga um quarto num hotel chique pra caramba e manda 6 cartas pros maiores ferros velhos de Paris. Os caras vendo uma oportunidade de comprar, mano, uma quantidade absurda de metal, obviamente ficaram interessados, ainda mais com toda a legitimidade que parecia ter a parada. Então ele se encontra com os 6 caras que são donos dos ferros velhos, só que ele já tinha uma vítima em mente. Era um cara que tinha acabado de abrir um ferro velho, que estava crescendo e que ele sabia que faria de tudo para conseguir esse negócio. Então depois de conversarem, ele manda os 5 embora e pede para esse último ficar. E ele meio que dá a entender para esse mano que se ele pagar um suborninho, ele consegue o acordo da Torre Eiffel. Então o cara paga o valor de 70 mil francos pelos metais e pelo suborno. 70 mil francos valeria mais ou menos 300 mil dólares hoje em dia, só pra vocês terem ideia. E o Mano Vitor sai contente e feliz. E o mais legal de tudo isso é que o mano que ele deu o golpe ficou com tanta vergonha e não queria, mano, aparecer pra ninguém como o otário que tomou o golpe de alguém vendendo a Torre Eiffel, que o cara não falou nada pra polícia. E isso deu uma ideia pro Vitor. Porra, se pá, eu consigo fazer de novo. Só que dessa vez a vítima dele caguetou ele pra polícia, então ele resolveu fugir pros Estados Unidos pra não se dar mal. Só que tenta entender uma brisa, ele chegou nos Estados Unidos, ele tinha grana, mas ele ainda não tava rico, ele queria muito mais. E tem até um conto que ele deu um golpe no Al Capone. Tipo, ele chegou no Al Capone e falou: aí, meu irmão, me empresta 50 mil pra eu dar um golpe que eu vou te retornar o dobro do dinheiro. E o Al Capone deu a grana pra ele. Só que o que ele fez? Ele pegou esse dinheiro e ficou sentado no dinheiro por 3 meses sem fazer absolutamente nada. Ele não planejou golpe nem nada. Passou 3 meses, ele devolveu a grana pro Al Capone e falou: foi mal, mano, o bagulho deu errado, pá. E o Al Capone, em agradecimento e surpresa pela honestidade do Vitor, deu 5 mil dólares de recompensa pro mano. E assim, esse era o plano do Vitor o tempo todo. Ele sabia que ele não ia fazer golpe nenhum, que ele só, mano, conheceu por histórias que o Al Capone poderia talvez fazer isso, e ele resolveu tentar. Mas não se sabe se é 100% verdade essa história, só pra constar. Só que o Vitor teve um problema. Na Grande Depressão, muitas pessoas ricas perderam toda a sua grana e tava cada vez mais difícil de dar golpe. Então ele resolveu voltar para os métodos antigos, fazer cópias. Então o Vitor dá mais uma vez o golpe da caixa de duplicar dinheiro, só que dessa vez ele deu esse golpe num xerife. E o cara ficou puto, obviamente, e caçou ele e encontrou o mano. Só que mesmo com uma apontada pra cabeça, o Vitor convenceu o cara, falou tipo: mano, na moral, me desculpa. A fita é que essa máquina tava defeituosa. Se você quiser, eu te devolvo o dinheiro que você me pagou, que foram 25 mil dólares, e eu te dou 25 mil dólares de recompensa, tá ligado? Só pra você ficar suave, meu irmão. E obviamente o xerife aceitou, só que o que ele não sabia é que o Vitor, junto com um amigo dele, estavam fazendo as notas falsificadas mais alta qualidade do país inteiro. Tipo assim, era impossível diferenciar uma nota real da nota do Vitor. E foi com esse dinheiro que o Vitor pagou o cara. Então quando o xerife foi tentar depositar 50 mil dólares de dinheiro falsificado no banco, isso alertou os serviços secretos dos Estados Unidos. Porque 50 mil dólares é uma quantia bem absurda de dinheiro falsificado. Eles sabiam que, mano, provavelmente era uma operação muito grande. E não deu outra. Lembra que eu falei que ele ia se arrepender de, mano, trair a mina dele com aquela mulher? Então, em teoria, dizem que a mina dele deu uma dica anônima pra polícia de onde ele estava imprimindo a grana. Eles descobriram que ele e o amigo dele tinham imprimido mais de 1 milhão de dólares em notas falsificadas e muitas delas já estavam em circulação. E isso podia, mano, arriscar a economia dos Estados Unidos inteira. 1 milhão pode parecer pouco pra hoje em dia, mas antigamente era uma nota, meu irmão. Isso que eles já estavam vivendo uma crise financeira absurda. Então agora que ele foi pego, o cara foi mandado diretamente pra Alcatraz, onde ele passou o resto da vida e morreu lá dentro de pneumonia.